Te ofertamos aqui nesta noite. Nós já te adoramos e vamos continuar adorando. Papai querido, eu acredito que o Senhor vai continuar falando nesta noite. Papai querido, que o Senhor possa usar a tua serva, Pai, da maneira que o Senhor entende. Papai querido, eu só te peço uma coisa. Fala aquilo que nós precisamos ouvir. Fala aquilo que nós precisamos ouvir. Não é o que queremos não, Pai. Não é o que nós queremos não. Não, papai. É aquilo que nos coloca de pé. É aquilo que nos alimenta, que nos conduz à vida eterna. Papai querido, usa a tua serva nessa noite, de uma forma sobrenatural. Tira do meio de nós toda inquietação, toda irritação, tudo aquilo, papai querido, que possa existir. Ou libertar, papai querido, a tua palavra, que venha cair por terra nessa noite. Que o Senhor, papai querido, eleva nossos pensamentos cativo a ti. Fala conosco nessa noite, Pai. Aqui tem pessoas pedindo resposta da tua parte. Traga a resposta para ele e para ela. Fala com ele nessa noite. Fala com ele nessa noite. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, não. Nós não aceitamos isso, Pai amado. Mas nós te pedimos nessa noite, papai querido, que vai descer aqui cheio, Pai, da tua glória, da tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos. Receba a nossa vice-presidente, pastora Breomena, com as palmas em nós, Pai Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Quero cumprimentar a igreja, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém! Amém, igreja? Amém! Eu peço perdão por minha ausência, pelos dias de culto, não pude estar aqui no domingo, mas eu creio que o pastor presidente, Deus usou ele tremendamente. Hoje estou aqui para continuar, né? Fazendo a vontade do Pai. Ontem tivemos aqui um encontro extraordinário com os Glória a Deus! jovens. Glória a Deus! Foi lindo aquilo que Deus fez, né, amados? E tem um pouquinho para hoje. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus. Capítulo 14. Foi algo que o Senhor já havia ministrado no meu coração. Mateus capítulo 14, versículo 22 Eita, cara. até o versículo 24. Chamar eu caminho mesmo. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 24. Amém, igreja? Amém! Está lendo aqui em nome do Senhor Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, somente até aqui. Amém? Glorifica a Deus, que assim Deus tem uma palavra no nosso coração, mediante aquilo que Mateus escreveu. Quero ser bem breve naquilo que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite. Irmãos, nós estamos dentro de um texto, no capítulo 14, onde nós entendemos a morte de João Batista. Já no início desse capítulo 14, nós podemos até analisar a questão de que uma jovenzinha dançando, e Herodes sendo envolvido por ela, pede para que ela faça um pedido, pede o que quiser. E ela pediu, orientada pela sua mãe, a cabeça de João Batista. Então nós entendemos muitas das vezes que tem situação que aparentemente sai do controle.
E nós entendemos que nesse momento, no capítulo 14, que nós vemos essa situação chegar ao encontro de Jesus. E eu entendo que Jesus, naquele momento que ele soube o acontecido com João Batista, e a Bíblia nos deixa entender que era primo, mediante o encontro de Maria com a mãe de João Batista. Então tem notícias que chegam e até mesmo nos tira de alguma situação. Não era bem aqui que eu queria entrar, mas tem que, né? Não é fácil, né? E eu começo a entender que Jesus, naquele período, naquela notícia, o coração dele, como homem, se entristece também, porque João foi alguém importante na vida de Jesus. Então, quando tem alguém que é importante na sua vida, se você recebe uma notícia como essa, até mesmo estabiliza alguma situação, mas Jesus, ele entende que mediante essa situação, o seu intuito, a sua intenção agora é orar. Então nós começamos a entender dentro dessa passagem do capítulo 14, que Jesus agora quer ficar até mesmo sozinho para orar, para ser consolado agora com o Pai. Só que mediante algumas situações de Jesus, ele não consegue descansar. E muitas vezes nós queremos o descanso, né? Então nós entendemos que Jesus queria sair um pouco de cena, cooperador Denilson, para repousar um pouquinho, entender tudo aquilo que estava acontecendo, sentir aquilo que estava acontecendo, mas mediante esse querer se afastar um pouco, a multidão acompanha Jesus. E é interessante que essa multidão não tinha um carro do ano, não tinha um aplicativo para pedir um Uber, não tinha nada disso, não tinha o metrô, não tinha o trem, simplesmente as pessoas iam caminhando para ter com Jesus. E olha que a caminhada não era tão longe. Então por pouco nós deixamos de vir na casa do Pai, porque hoje o pneu do carro não está bom, amanhã não consigo caminhar. Então nós entendemos que uma multidão corria atrás de Jesus a pé. E por que nós crentes limitamos a caminhada até a casa do Pai? Meu Deus! E aí eu comecei a entender Jesus querendo um descanso, querendo ficar sozinho, mas eles viam uma necessidade, porque o povo queria estar próximo dele. E o povo, aquela multidão, seguia Jesus. E aí nós começamos a entrar na primeira multiplicação. Então nós entendemos aqui que Jesus, ouvindo que aquele povo estava ali, né, mediante aquela situação, e ele querendo pegar o barco, indo com o barco para o deserto, e o povo chega antes dele no lugar. Que povo rápido, né? E é assim que Jesus tem que nos encontrar, preparado para a chegada dele. Meu Deus! Porque no momento que Jesus começa a se retirar, o povo parece que fazia uma rota diferenciada. Jesus poderia ir de barco, mas quando chegava a multidão já estava esperando. Será que quando Jesus for buscar a tua igreja, o povo vai estar assim esperando? Glória! Glória de palmas para o Senhor. Então nós entendemos que quando os discípulos levaram o corpo e foram anunciar a Jesus, quando Jesus ouviu isso, ele retirou dali num barco para um lugar deserto. Então ele se retirou daquela cidade, mas o povo saiu ao encontro de Jesus. E ali ele teve compaixão daquele povo. E ali o momento que Jesus iria se retirar para o deserto, ele começa a curar. Ele começa a fazer coisas extraordinárias no meio daquele povo, porque ele teve compaixão daquela multidão. Jesus não se deu o luxo de falar: hoje eu não posso, porque eu estou indo para o deserto um pouquinho, eu estou indo me retirar um pouquinho. Não, ele teve compaixão. E houve aquela multiplicação naquele momento. E vamos dizer que Mateus não fala, mas Lucas fala referente aos gregos, que chega sobre aquele ambiente. Eu começo a entender que Jesus, quando vê os discípulos ali e aquele povo querendo exaltar Jesus de uma forma diferente, Jesus condiciona os seus discípulos para outra margem. Sabe o que eu começo a entender dentro desse texto? Que muitas vezes quando Jesus percebe que você vai ser conduzido a coisas diferentes daquilo que Ele quer, Ele te posiciona para outra margem. Ele fala para você: entra no barco
para tal direção, porque muitas vezes você não está preparado para certo ambiente. De repente o povo estava ali, multiplicação, e pessoas começavam a olhar para Jesus de forma diferenciada, porque naquele período eles não imaginavam que Jesus realmente era o Cristo, mas queria alguém como um revolucionário. Então eu começo a entender que o Jesus, entendendo que seus discípulos não eram maduros o suficiente, ele fala: vamos para o barco, pega aquela rota, pega aquela direção. E os discípulos, no versículo 22, logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele ficava por ali. Tem momento que Jesus ele pega a ordem da sua situação e fala: deixa comigo que agora eu vou servir, você vai ficar aqui. Meu Deus. Tem momento que Jesus ele dá uma ordem para nós, para que nós possamos entender aquilo que ele quer realmente ensinar para nós. E nós estamos já finalizando o ano de 2023. Quantas vezes o Senhor falou com você, mudando a sua rota, e você permaneceu no mesmo lugar, ou pegou rota e atalho diferente? Passou o ano de 23, você chega a dezembro e começa a olhar: nada mudou na minha vida, eu tenho um recado da parte de Deus. Sabe por que não mudou? Porque a rota que você pegou foi a diferente daquela que Deus direcionou. Meu Deus. Muitas vezes nós se lamentamos mediante alguma situação, mas esquecemos daquilo que Jesus tem direcionado. Discípulo, não precisa ficar nesse meio. Você não tem autoridade, nem experiência, nem maturidade para viver isso. Ah, eu entro porque eu sei entrar e sair. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com quem você tem se relacionado. Porque muitas vezes você acha que é fácil entrar porque você é crente e não tem o super-homem nem mulher maravilha aqui. Meu Deus. Tem coisa que não é para você ainda. Tem coisa que não é para você ir ainda. Deus ainda tem algo para ensinar para você. Ele está falando: vai para o outro lado. Pega o barco agora e faz do outro lado. E aí eu começo a entender que Jesus ele quer ficar lá e despedir a multidão. Jesus despedindo a sua multidão. E despedir e subiu ao monte para quê? Para orar à parte. E é tão interessante que todas as vezes que Jesus percebe que alguma coisa que você quer fazer não vai glorificar o nome dele, se prepara para que ele entenda e manda você atravessar para outra margem. E aí eu começo a ver aqui nesse versículo, Jesus sai para orar. E o barco já estava no meio do mar. Os discípulos não seguiam a ordem de Jesus? E agora, dentro dessa ordem de Jesus, meus irmãos, começa uma tempestade, um vento forte, as ondas começam a bater naquele barco. E talvez você esteja no meio de uma situação e as ondas estão batendo tão forte no seu barco que você acha que você não vai conseguir. Só que eu falo que a mesma distância de você ir até lá na frente é a mesma distância que você está pensando em voltar para trás. Então, em vez de você voltar para trás, continua para frente remando. E é interessante que mediante essas ondas, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Ao contrário. Era como se os discípulos estivessem remando para a direção errada mais uma vez. Então nós começamos a entender qual é a rota que os discípulos pegou. Talvez a rota que ele pegou não era a rota que Deus tinha direcionado para ele. Eu não sei por que Deus está mandando dizer porque não está realmente aqui. É porque tem pessoas que estão fazendo a rota errada. Então você está falando: não, você não está na rota que eu quero que você esteja. É hora de você pegar a direção que eu tenho mandado para você. E é interessante que ali, mediante aquelas ondas batendo no barco dos discípulos, eu começo a entender que os discípulos começam a se apavorar. E os barcos sendo açoitados, o vento sendo contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. De repente você espera que a solução dos seus problemas pode vir de uma direção. Só que muitas das vezes Jesus ele usava um barco como um púlpito. Muitas vezes ele sentava e falava com o povo. Muitas vezes ele ia para o monte. Então Jesus ele pregava onde ele quisesse. E nesse dia ele resolveu ensinar andando por cima das águas. Então nós começamos a imaginar que coisa extraordinária. Sabe o que Deus manda dizer para a igreja? O socorro que você precisa vem da onde você espera. De repente você pode olhar para o mar. De repente
nada. De repente você acha até que é um fantasma vindo na sua direção. Mas se você está vendo que é um fantasma, você está despreparado para entender aquilo que Deus tem para você. E é interessante nós entendermos que os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram e disseram: é um fantasma? E eles ficaram com medo. Muitas vezes Deus quer mudar a nossa situação, mas nós temos medo de aceitar aquilo que Deus está destinado para nós. Nós temos medo de nos arriscar. Muitas vezes Deus está mostrando algo para você, mas você tem medo. E aí ele fala assim: mas eu estou indo por cima das águas para levar o socorro para você, e você não está entendendo ainda que sou eu. Jesus está batendo no coração de aquele que alguém está fazendo é tempo, e falando assim: você está na rota errada. Só que hoje eu te trouxe aqui para você ser conduzido pela rota certa. Porque você tem problema, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele falou com você. Então nós começamos a entender que não sei o que você está vivendo na sua vida, mas hoje Jesus chega e fala: não temas. É simplesmente isso o recado de Jesus nessa noite. Eu não sei o que você fez na sua vida, e qual destino, qual direção você pegou. Só que o Senhor manda te dizer hoje, nessa noite: tenha bom ânimo. Eu sou. O eu sou antigamente somente servira para Jesus. Eu sou o que salva, eu sou o que sou. Então nós olhamos aqui e está falando: eu sou a sua solução. Eu sou o seu socorro. Eu sou aquele que vai te sustentar. Eu sou o que sou. Sou eu que vou ao teu encontro. Da onde você acha que pode vir o teu socorro? Será que o seu socorro você acha que pode vir do gerente assinar a documentação para você? Não. Você acha que teu socorro é simplesmente você pegar a bagagem na dentro da tua casa e mudar de casa? Não. O teu socorro só pode vir do grande eu sou. Somente Ele pode trazer um socorro para a tua vida. Então não importa se Jesus manda até mesmo os discípulos para o outro barco. Entenda uma coisa: barco com Jesus também sofre situações adversas. Não pensa você porque você está dentro do barco que ele vai ser açoitado. Barco com Jesus também sofre tempestade. Não é porque você é crente que você não vai passar luta, meu irmão. Não é porque você é crente que você não vai passar adversidade na vida. Não é porque você é crente que você não vai perder. Você, pastora, eu estou escutando que eu posso perder, pode, mas com Jesus você ainda é mais do que vencedor. Porque o recado de Jesus não perde, ganha experiência com Cristo. E aí eu começo a imaginar os discípulos ali com medo. Com medo de quê? Do fantasma que está vindo na direção. Olha para o seu irmão e fala assim: o que você está vendo hoje? É a solução que já veio ao teu encontro, bem? Só que é interessante, meus irmãos, que Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo. Meu Deus. Só o cooperador entendeu. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tema. Só que nesse momento respondeu quem? Pedro. Ele disse: Senhor, se é tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Aí a pessoa olha isso, essa palavra e fala assim: nossa, olha Pedro, ele teve ousadia, irmãos. Se o Senhor que está falando comigo, então me conduz que eu ande por cima das águas. Se o Senhor que está aí, porque ele estava longe, meu pastor, ele não conseguia entender se era realmente Jesus que estava vindo. Mas quando ele falou: eu sou, ele falou assim: então se é tu mesmo, então manda eu andar por cima das águas. Permita que eu ande por cima das águas. Aí algumas pessoas falam assim: nossa, mas Pedro afundou. Não olha a situação que houve depois, olha para o primeiro passo que ele deu. Tem pessoas que olham a dificuldade, olha quando a pessoa cai, mas não olha quando a pessoa deu o primeiro passo para Cristo. Errado, meu irmão. Só olhando na hora que a pessoa afunda. Ó, está lá embaixo, está no fundo do poço, não vai passar daqui. Só que você esqueceu de olhar quando ela pisou e andou sobre as águas com Jesus. Nós temos a pessoa ali de ser jogadores, tem juiz aqui formado, tem diploma. Meu Deus. Tomara a Deus que estude para isso. Mas se no momento não tem, então não vamos julgar, não, porque o juiz aqui, o advogado é ele. Então nós começamos a entender que Pedrão lá com toda ousadia: ah, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Que coisa extraordinária, porque eu vejo Pedro agora fazendo isso. Jesus fala assim: então vem. Jesus é lindo.
Jesus é extraordinário. E ele fala assim: vem. Aleluia. Que gostoso, né? Ah, se é tu, Jesus, não, me manda que eu ande por cima das águas. Jesus simplesmente falou: vem. Para Jesus é fácil, meu irmão. Para Jesus é muito fácil, ele só fala assim: vem. Ah, na hora que ele escutou que ele vem, o chão tocou. Aí você imagina Pedro. Não, eu vou voltar. Eu vou tomar até o copo de água. Você começa a imaginar agora. Aqui é o barco. E aqui estão os discípulos. Os discípulos começam a olhar para Pedro. Ah, brincadeira, né, Pedro? Tinha que ser você. Ai, Deus. Ah, Pedro, agora vai querer que andar por cima das águas? Você está de brincadeira. Aí você imagina os discípulos olhando em Pedro. Aí ele falou para mim. Se ele falou para mim, aí Pedro coloca o primeiro pezinho. Firmou, irmão. Aí já colocou outro pé. E aqui ele já deu um outro passo. Glória a Deus. Só que ele está olhando para quem quando ele dá o primeiro passo, o segundo passo? Ele está olhando para Jesus. Então quando ele olha para Jesus, ele vai em frente, ele vai caminhar. Mas o problema é que o vento começou a soprar. E nessa que o vento começou a soprar, ele desequilibrou. Porque a atenção dele que estava em Jesus começou para a atenção dele voltou para quem estava do lado. Enquanto você estiver olhando para Jesus, a atenção de Jesus é conduzir você para frente. Pedro fitou os olhos de Jesus e Jesus fala assim: só vem. Você imagina olhar para Jesus para você e falar: vem. É hora que você vir, meu irmão, e andar por cima das águas. Aí Pedro dá o primeiro passo, ele olha nos olhos de Jesus e dá o segundo passo. É como se ele olhasse e Jesus falasse assim: você pode dar mais um passo, você pode caminhar mais um pouquinho. Você tem que olhar para Jesus, olhar para o alto que vem o seu socorro. Você não vai vencer, simplesmente você vai afundar. Mas se você olhar para Jesus, se você olha para Ele, você caminha com Ele. Só que você entenda que Jesus, quando ele falou para ele: vem, Pedro desceu do barco sozinho. Aí tem um resumo da história. Ele desce sozinho do barco. Ele dá o primeiro e o segundo passo. Aleluia. Só que quando ele começa, sabe, a balançar para cá, vem cá, minha cooperadora, mano. Vem cá, ser Jesus. Quando ele desce primeiro, você fica aqui na frente, você é Jesus. Estou olhando para você e estou indo. Estou indo, glória a Deus, é a igreja. Só de repente, eu senti o vento. Quando eu senti o vento, eu afundei. Jesus, socorro. Olha a mão de Jesus. Aí quando ele olha socorro, ele olha para Jesus, olha para o barco. E ele fala assim: ó. Você entendeu? Ele desceu sozinho, mas ele subiu com Jesus. Sabe o que Jesus manda dizer? O primeiro passo seu, você está olhando para ele, todo mundo está achando que está sozinho, vai afundar, vai se arrebentar. Você não vai afundar. Algumas pessoas falam: você é sozinho. Mas Jesus fala assim: não. Eu digo: ó, quando você pede, faz isso. Vem comigo. Anda comigo. Eu vou te conduzir a andar pelo caminho certo. Aí o discípulo pode falar assim: ah, se alguém ia rir no barco, parou de rir na hora. Se alguém ia tirar um sarrinho de Pedro, fechou a carinha na hora. Porque eu desci sozinho, mas subi com ele. Naquela hora eu começo a entender Pedro. Talvez ele não fez isso não, irmão. Isso aí não está na Bíblia não. Mas você imagina as pessoas querendo
teve medo, irmão. Por isso que ele afundou. E muitas vezes, diante as ondas fortes batendo no seu barco, você sente medo. E esse seu medo faz com que você se paralise. Quando a onda começa a bater no teu barco, você começa a sentir medo daquilo que vai acontecer. Porque nós somos seres humanos. Quando as coisas começam a sair do controle, do nosso controle, nós se apavoramos. Se nós perdemos o emprego hoje, que é fim de ano, nós se apavoramos, como vai ser 2024, nós começamos a pensar em Deus e falar assim, calma, porque eu ainda estou no teu controle. Quando você pega o diagnóstico, você se desespera. Por que você se desespera? Porque saiu do teu controle. Mas ainda que a situação da tua casa, da tua vida, saiu do teu controle, o controle de Deus vai estar funcionando para a tua vida. E Pedro, ele sentiu medo naquela hora. Por que ele sentiu medo? Porque o vento era forte. Então tem situação, entende, irmão? Que Jesus, ele vem na hora certa, nos conduz na hora certa, porque ele sabe que muitas vezes nós temos medo. Nós temos medo daquilo que vai acontecer de diferente. Nós queremos, mas quando Deus fala assim, mas eu tenho que passar você por uma experiência. Às vezes Deus quer que você passe também por algumas experiências com Ele. E para você passar por alguma experiência com Ele, Ele chama você para andar por cima das águas. Mesmo sabendo que alguma coisa pode acontecer, para que você venha até mesmo ter medo e se afundar. Só que para Jesus chamar Ele teve que fazer algo extraordinário. Abrir mão do barco que ele estava. Meu Deus, é forte. Muitas vezes nós queremos se arriscar, mas não abrimos mão daquilo que é nosso. Então quando Jesus fala, vem, ele fala, Pedro, não abre mão daquilo que está se sustentando você aí dentro. Agora olha para o seu irmão, fala dele, abre mão do seu barco. Para você viver o sobrenatural, a experiência com Deus. Porque se nós não abrirmos mão daquilo que nos prende aqui em cima, como que nós vamos viver uma experiência com Ele? É isso que é extraordinário. Algumas experiências que nós vamos viver dentro do barco, mas tem experiência que nós iremos viver fora dele. A experiência dentro do barco foi quando veio aquela tempestade e eles acharam que ia morrer. Só que naquela experiência Jesus estava dentro do barco dormindo. Só que nessa experiência Jesus não estava dentro do barco, ele estava fora. Meu Deus! Então tem algumas experiências que Jesus vai ter com você que vão ser diferentes. Então a experiência do irmão tal não vai ser igual à experiência do fulano. A minha experiência não vai ser igual à sua experiência. Cada um tem uma experiência com Cristo. Só que nós entendemos que os discípulos tiveram os mesmos, tiveram algumas experiências parecidas. Porque quando aquela noite Jesus desceu para descansar, colocou sua cabeça na almofada e fechou seus olhos para descansar o corpo, os discípulos se acharam apavorados, mas estavam apavorados com Jesus dentro do barco, eu pergunto. Como que você se apavora com Jesus dentro do seu barco? Como que você acha que você vai perecer? E pergunta para Jesus, será que eu vou perecer? Você vai deixar eu perecer? Ele está dentro do seu barco. E da mesma forma ele falou, levantou, queda, vento. É forte. Agora eles estão sofrendo, vivendo uma experiência novamente. Com Jesus fora do barco. É isso que é extraordinário. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer andar por cima das águas, entenda que Jesus está trazendo você para uma experiência com Ele. E para viver a experiência com o Senhor, nós começamos a entender que Ele muitas das vezes leva a gente para outra margem. Então se Jesus está te conduzindo a passar para outra margem, vai viver uma experiência com Deus. Vai viver com a sua família uma nova experiência. O versículo 31, e logo Jesus estendeu a mão, segurando. Ele disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que você tem dúvida no seu coração? Meu Deus! Por que você tem dúvida daquilo que Deus já ministrou no seu coração? Homem de pequena fé, por que você está duvidando daquilo que Deus já falou para você? Então é interessante que nós olhamos e vemos no versículo 32 e
e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então os aproximaram-se e estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Só que nós podemos olhar para essa história. A melhor parte para você começa quando você pensa que a tua história já terminou. Porque quando você tira a sua mão, você para de agir do seu jeito. Jesus começa a agir do jeito que Ele quer. Enquanto você estiver agindo do seu jeito, e eu começo a entender, estou tentando a minha história dessa forma, e Jesus está falando assim: eu quero que você pegue o barco e você vai para outra margem. Meu Deus. Porque a tua experiência vai ser num alto mar, Aleluia. aonde não vai ter muita testemunha para ver o que vai acontecer. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam para muitos, não. A experiência que você vai ter com o Senhor é você e Deus no meio do mar. E aí você vai ter que entender, você voltar para o mesmo lugar, cheio de experiência, cheio de novidade de vida. Algumas pessoas não estavam nem acreditando mais. Aí você volta dizendo: olha eu aqui de novo. Meu Deus. Sabe o que é isso? A semente de Cristo já foi plantada dentro do seu coração. O ensinamento e aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração hoje, a questão de você andar verdadeiramente com Jesus. Quem anda com Jesus nunca anda sozinho. Quem anda com Jesus não tem que ter medo. Não tem que ter medo do novo, da mudança, daquilo que o Senhor tem preparado. Tudo é dele, tudo é por ele. Então nós entendemos aqui, mediante Jesus andando por cima das águas, nós começamos a entender que haverá dias que as ondas vão bater mais forte no seu barco. O seu barco é a estrutura, mas você hoje pode abrir mão do seu barco. Pedro, quando Jesus encontra, ele pede o barco dele emprestado. E naquele dia é para ele abrir mão do barco. É tão interessante, irmãos, que aquilo que Deus pede muitas vezes emprestado para você, Ele fala para você abrir mão. É como se Deus te entregasse algo e depois falasse a você: você pode abrir mão disso? Meu Deus. Porque onde que está o seu coração verdadeiramente? Meu Deus. Não é que Deus dá e tira. Ele quer entender aquilo que verdadeiramente você tem dentro do seu coração. E muitas vezes nós se apegamos a alguma situação e muitas vezes não entendemos de onde vai vir o nosso socorro. E aqueles discípulos, mediante o desespero deles, não entenderam que era Jesus que estava vindo. Jesus está indo ao teu encontro. Só que eu entendo que você não vai voltar sozinho, porque o Emanuel, Ele está conosco. Você não vai voltar sozinho. Podem até imaginar: caiu, está sozinho, está abandonado. Não, você vai chegar andando com Jesus do seu lado. Porque aquele que te sustenta, aquele que segura na tua mão, Ele é fiel para cumprir todas as coisas da tua vida. Não fica com medo se está um vento forte na tua vida. Não fica com medo se você tomou decisão ou rumo errado, pegou a rota errada. Jesus, Ele é tão extraordinário que Ele fez um GPS novo para você e falou assim: é eu que vou conduzir agora, é eu que vou fazer a direção agora da sua vida. Sabe o que Jesus está falando? O que Deus está falando no meu coração? Para de bater a cabeça para lá e para cá. Para de falar dentro da sua casa: você não quer assim, não quer assim. Quem dá ordem lá dentro é Deus. Para de achar que é do teu jeito, porque nunca vai ser do teu jeito, mas vai ser do jeito que Deus quer. Se Deus te plantou em algum lugar, por que é que você quer sair? Meu Deus. Se Deus te deu essa família, por que é que você está querendo cortar o laço? Aguenta, irmão. Quem escolheu? Ah, mas foi Deus. Se foi Ele, melhor ainda. Você vai abrir mão do seu barco hoje, daquilo que te prende, daquilo que está te afastando de viver o sobrenatural de Deus. Então não importa aquilo que você viveu, já prepara aqui um louvor em nome de Jesus. Se você quer viver o novo de Deus, entenda que a melhor parte da sua vida começa quando você sobe no barco de novo. Porque Jesus, Ele nunca vai fazer algo para te ferir, mas se Ele fere, Ele também sabe curar.
Se Ele te feriu, Ele também sabe curar, porque é Ele que tem o bálsamo. Você não vai encontrar em ninguém aquilo que você só vai encontrar em Jesus. Você não vai encontrar sua alegria em lugar nenhum, a menos que você corra para os braços de Jesus. A alegria do Senhor, irmãos, ainda é a nossa força. A nossa esperança está em Cristo. Eu não sei qual foi o seu projeto no início desse ano. Eu não sei se você conseguiu realizar tudo aquilo que você estava pedindo para o Senhor. Mas saiba, nada saiu do controle dele. Se você mudou a rota, ainda há tempo, porque 2023 ainda não terminou. Até as 23 horas e 59 minutos ainda é 23. Então, se Deus prometeu fazer algo para você esse ano, Ele ainda pode concluir na tua vida. Por que ter medo? Por que se desesperar? Se Ele tem o controle da tua história, se Ele falou, Ele vai cumprir. Fica de pé, igreja. Quero chamar os levitas nessa noite, adorar o Senhor. Eu só quero dizer para você que essa experiência que você vai passar com o Senhor é experiência única sua. Você está preparado para viver uma experiência com o Pai? Você está preparado para viver a novidade com o Senhor? Você está preparado para sair desse lugar de conforto teu e entrar naquilo que Deus tem preparado para você? Não importa quem te viu descendo do barco sozinho. O importante é aquele que vai ver você subindo com Jesus. Nenhuma palavra ao contrário vai paralisar você. Nenhuma palavra de descrédito. Tem pessoa que está desacreditada aqui. Tem pessoas que não acreditam mais nem na tua chamada. Mas Deus está falando, sou eu que comecei a boa obra na tua vida. E se eu comecei, sou eu que vou. O autor da tua história é Deus. Você sabia disso? O autor da tua história ainda é Ele. Quem escreve a tua história é o Senhor. Você não tem direito de querer escrever nada, a menos que o Espírito Santo te conduziu a escrever a tua história. Você foi escolhido no ventre da tua mãe. Você foi escolhido, você foi selado, e você está mudando de rota. Mas a rota que você pegou, Deus está falando assim, eu vou te puxar hoje. Eu vou te dar um toque hoje para você voltar para onde você nunca deveria ter saído. Porque você está descendo do barco e não está falando assim, quando descer do barco, afunda. Quando ele descer do barco, ninguém vai contar mais a história dele. Quando descer do barco, ninguém mais vai falar dele. Mas olha você se levantando, porque ele está estendendo a mão para você hoje. Olha você ficando de pé, porque ele está segurando na tua mão hoje. Deus é Deus que cuida da tua história, da tua casa, da tua família, dos seus projetos, da tua empresa. A última palavra quem dá de dentro é o Senhor. Então coloque a tua casa, a tua empresa, a tua vida, a tua família no altar de Deus. Declare para você hoje: eu viverei a novidade de Deus. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Vai ter virada na tua vida. Vai ter virada na tua vida. Quem te viu cair vai te ver de pé.